a divindade de Jesus Cristo. Pai, me explique sobre Deus. Deus é o Espírito, um ser infinito, supremo Criador de todas as coisas. E ele veio ao mundo para tornar-se carne na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Me explique como tudo começou, como era Deus antes de ele encarnar-se em Jesus? Filho, Deus já existia antes de criar qualquer coisa. Ele não teve princípio de dias e nem fim de dias, ele é eterno. Uau, quanto tempo! Sim, filho, mas lembre-se, Deus não está limitado ao tempo e ao espaço como nós. Ele pode começar a contar a história pelo fim dela. Lembre-se, ele é eterno e não está limitado a nada. Para que você entenda melhor, vamos fazer uma viagem no tempo, imaginar que estamos ali. Nesse princípio, vamos nos debruçar sobre uma arcada, como num teatro, e ver como tudo se desenrolou. Vejo que não há nada mesmo, nem um átomo, nem uma molécula, ou uma luz cosmética, somente Deus. Vamos supor que isso que vemos seja Deus, o grande Espírito, e tinha em si atributos e vivia com seus pensamentos. Mas o que é atributo? Vamos dizer que uma capacidade de Deus, em Deus estava o atributo de Criador, Salvador, Curador, Consolador, ser Pai, ser Filho, ser Espírito Santo e tudo mais. Criador, Libertador, Amor, Salvador, Curador. Veja, Deus é a fonte de todo amor, pureza e justiça. E ele desejava ter uma família, para relacionar e ter companheirismo com ela. Amor, justiça, pureza. E com ele fez para poder manifestar esses atributos? Vamos devagar, filho. Deus não tinha forma porque espírito e pensamento não têm forma. Então a primeira coisa que ele teve que fazer foi criar uma forma para si mesmo. Como assim, papai? Filho, Deus teve que expressar seu pensamento, e você sabe que uma palavra nada mais é do que um pensamento expressado. Observe, antes de você falar qualquer coisa, primeiro você tem que pensar naquilo que vai falar. Como? Por exemplo, antes de você falar laranja, primeiro você tem que pensar em laranja. Tudo que falamos primeiro temos que pensar. Ah, sim, estou entendendo. Quer dizer que Deus moveu-se de pensamento a palavra quando ele se expressou? Isso mesmo, primeiro ele era um pensamento e quando se expressou uma parte de Deus, formou esse corpo palavra. Um corpo espiritual chamado o Logos de Deus, ou o Verbo de Deus, ou Deus. Logos, o que é Logos? É o nome que os teólogos dão para esse corpo, palavra que um dia se encarnaria. Então, esse corpo é o próprio Deus com todos os seus atributos que haveria de se manifestar? Sim, meu filho. Esse Logos foi chamado de filho, mas ele é o próprio Pai, o Deus eterno. Ele é o próprio Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, El Shaddai, o Elohim, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nele estão todos esses títulos, como também Pai, Filho, Espírito Santo, Rosa de Saron, Lírio dos Vales, etc. Pai, por que os pregadores dizem que Deus criou primeiramente um filho? Não, meu filho. Deus não criou outro Deus, mas observe que era o próprio Deus nessa forma de corpo, palavra, chamado Logos, que prefigura Deus em Jesus Cristo. Ah, estou entendendo. Jeová do Velho Testamento é Jesus no Novo Testamento? A Bíblia nos diz em São João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sim, só que antes ele tinha um corpo espiritual chamado Logos, e aqui no Novo Testamento ele gerou um corpo de carne, através de Maria, e habitou nele. Ele foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Mateus capítulo 1, versículo 23. Veja, meu filho, ali está esse corpo palavra, são os pensamentos expressados de Deus. Veja, Deus agora tem uma forma, e nela ele começa a criar todas as coisas.